Bem, a partir de agora a gente vai começar a fazer a animação Fake 3D. Enfim, a animação que permite ter uma distorção aqui que vai simular um efeito de tridimensionalidade. Então, só para título de exemplo, vamos começar então pela cabeça e talvez o tronco para poder ampliar aí o conhecimento. Mas vamos começar aqui, ó, selecionando o bone da cabeça. Vamos clicar aqui em Create. Deixa eu só aumentar aqui que aí aparece a escrita, né? Melhor, é mais fácil de ver. Então, de novo, seleciona a cabeça, mantém o Create selecionado. E aí é o seguinte, você pode clicar aqui em qualquer lugar, criar esse bone em qualquer lugar. Há pessoas que criam em cima aqui do próprio elemento, fora. Eu prefiro fora porque é mais fácil de ver, o resultado é o mesmo. Então, eu vou escolher aqui um lugarzinho que eu acho que é legal. Beleza, criamos aqui o primeiro bone, ele vai adotar o nome da cabeça, a gente vai mudar. Vamos colocar, vou manter só a cabeça e colocar pose de positivo. E aí eu gosto de mudar o ícone aqui para esse daqui, para esse controlador. E gosto de deixar ele verde. E é isso que temos. Opcionalmente, você pode habilitar aqui o name, para você sempre ver o que está escrito. Agora, para pular uma etapa, eu vou dar Ctrl D aqui com ele selecionado. Ele duplicou, então ele criou um outro bone exatamente no mesmo ponto, com o mesmo pai. Clica duas vezes, vamos renomear aqui para neg, de negativo. Vou mudar o ícone dele aqui para esse, de proibido, e colocar vermelho. E vou tirar um pouco a opacidade. É isso. Temos aqui dois novos bones. Agora temos os dois bones. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma regra de quando eu mover esse bone aqui, esse outro se mover no sentido contrário. Então é bem simples de fazer, na verdade. Então basta selecionar o negativo, clicar em New, vamos aqui, ó, Transform Constraint, e aí vamos escolher o positivo aqui, ó. Passa o mouse até ele ficar branco, ou você pode vir direto aqui, dá no mesmo, tá? Beleza, ele vai pedir um nome, aí no caso aqui a gente vai colocar 3D, ou o nome que você achar mais adequado aí, eu gosto de colocar 3D, beleza, ok. Agora, o que a gente precisa fazer? Nesse caso não precisaria, porque eles são bones que estão exatamente na mesma posição, mas eu recomendo sempre que for fazer isso, ó, dar um match, só para poder virar uma rotina. Sempre que eu fizer um negativo e um positivo, eu vou ter que fazer isso aqui. E aí, a gente quer que ele se mova no sentido contrário, então no Translate, que é a posição aqui, a gente vai colocar menos 90. Poderia ser menos 100, mas é bom a gente ter uma margem de movimento. Pode até ser outro valor negativo aqui, mas eu recomendo 90, 90 é legal, e outra, é mutável, você pode mudar depois. E aqui já vai estar funcionando. A diferença do 3.8 é que não vai estar dividido assim, né, nesses dois eixos, mas vai funcionar igual. Caso você queira aplicar isso em todas as instâncias, né, Rotation, Translate Scale, basta marcar aqui e escrever em um deles, ele vai fazer para todos. Nesse caso eu vou deixar assim, eu acho que vai ser útil. Então, tranquilo. Agora, se você clicar aqui no positivo e mexer para a direita, ou ele vai para a esquerda, no negativo. E o contrário também acontece, para cima e para baixo. Enfim, qualquer direção ele vai fazer o oposto. Nesse caso, eu vou tirar o select desse negativo. Aqui, que agora vai ter aquele esquema de eu não clicar nele por acidente. Se eu precisar selecionar ele, eu venho aqui, aí eu posso mexer. Isso vai facilitar a nossa vida na hora de fazer uma animação e não clicar por acidente no ícone errado. Isso vai facilitar a nossa vida para não clicar por acidente aqui no negativo. Temos já um controlador positivo e negativo. Vamos clicar aqui na cabeça. Já vou deixar selecionado aqui os pesos, né, o weights. Agora vamos aqui em Bind e vou selecionar esse bone, que é o da cabeça, o negativo e o positivo. Vou dar Bind novamente e ele vai calcular. Uma coisa interessante de se notar é que esses dois bones não fizeram parte do cálculo aqui dos pesos, justamente por eles estarem fora da malha, né? Se eles estivessem aqui dentro, por exemplo, ele ia considerar. Mas é o que a gente quer, porque a gente vai fazer isso manualmente. Agora a gente vai distribuir o peso negativo e o positivo. Para isso eu vou em Animate e vou criar um ciclo aqui. Eu vou dar um ESC, eu vou clicar aqui e dar um ESC para poder aparecer todos os keyframes. Eu vou apagar o que a gente tinha feito antes e vou selecionar o positivo, ó, tem em Translate, positivo. Vou colocar o primeiro keyframe aqui. Vou copiar esse e colocar aqui no 60 dessa vez. E no 30 eu vou movimentar ele para um lado. E vou apertar aqui a curvinha para deixar suavizado. Na animação aqui, mesmo no preview, não vai dar nada porque é um bone, mas se eu apertar o D aqui, você vai ver que ele está se movimentando aqui suavemente, certo? Isso aqui vai facilitar a nossa vida na hora de distribuir os pesos. Pode ser feito aqui no Animate, tanto quanto lá no Setup. Agora, nesse caso eu vou utilizar o Setup porque eu quero ter o preview aqui maior para eu ter uma visualização mais clara. Então beleza, então, volta aqui no ícone de pesos e a partir de agora, aqui o preview ele já vai estar rodando a nossa animação. Então ó, seleciono o positivo e vou selecionar esse daqui, ó. O que tiver dentro da malha vai ser positivo e vou aumentar o peso. Se não tiver aparecendo aqui, clica de novo aqui, ó, em Animate e vai passar a tocar a animação. Isso vai ajudar a gente a ter uma visualização em tempo real de como está se comportando a aplicação dos pesos. Então ó, se eu exagerar muito
muito aqui, vai ver que a movimentação é maior. Nunca coloca 100%, tá? Se for colocar, quero bem forte, coloca no meio aqui, ó. Só que tá ficando meio reto, aí aqui eu tiro um pouquinho, ó, deixa um pouquinho menos. E aí você vai vendo conforme vai distorcendo. Aqui eu preciso que essa parte daqui acompanhe. Então, ó, vou aumentando um pouquinho o peso, arrastando para cima. Se eu passar demais, ele vai ficar estranho. Aí você volta para o meio e vai diminuindo. Ó, aí ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Aí aqui um pouquinho mais, porque a borda não pode ser muito. Questão de teste, ó, eu vou exagerar de propósito para você ver que vai quebrar ali. A gente vai testando. E não tente fazer isso sem o preview, tá? O preview ajuda muito, porque você vai tentar no olhômetro aqui e depois dar play para ver como ficou, acaba não tendo uma noção real. Aí aqui eu preciso que essa curva acompanhe. Então, ó, vou aumentar o peso aqui até ele começar a mexer ali. Então não tem um valor exato, você tem que ir no olho ali mesmo. Aumentar um pouco aqui também. Legal. Ó, já tá mexendo aqui de uma forma interessante. Aqui eu vou até diminuir um pouco para não ficar tão igual a esse ponto. Quero que esse ponto seja mais forte mesmo. E aqui você vai distribuindo. Não tem mistério agora, ó. É clicar, contanto que esteja selecionado o bônus que você quer pôr o peso, né? Ó, vai aplicando, vai aumentando. Às vezes eu aconselho você dar uma exagerada, igual eu exagerei aqui, ó, ficou distorcido lá. Aí você vai diminuindo até ele ficar satisfatório ali. Fazer sentido o movimento. Acho que aqui já tá legal. Dá para selecionar mais de um, então seleciona o primeiro, segura o Ctrl e arrasta, consegue fazer uma seleçãozinha. E em alguns casos é bom fazer assim, ó. Tá ficando bacana. Tá distorcendo aqui embaixo. Mas é porque a gente precisa fazer aqui também. Mas vamos fazer essa linha primeiro. Um pouquinho mais aqui. Legal. Aqui, esses dois, eu acho que dá para ter mais ou menos o mesmo peso. Então vamos tentar alinhar ele ali. Beleza, talvez um pouco menos. Aí aqui você coloca um pouco mais. Parece complexo, mas conforme você vai fazendo e olhando aqui no preview, vai ficando mais fácil. Ó. Adicionei só um pouco, já deu uma movimentação que eu queria. Só que aqui, eu acho que vai ser interessante colocar um pouquinho também. Agora aqui em cima não está se mexendo, vamos fazer com que ele se mexa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, aqui tá bom. Esse aqui acompanhar mais. Aí, legal. Temos o que seria o positivo mexendo. Só que para ficar mais legal, agora a gente vai aplicar o negativo. O negativo, normalmente, você não vai aplicar no meio da malha. Em alguns casos, sim, mas a maioria das vezes vai ser mais nas bordas. E principalmente, lado direito e esquerdo. Mas vamos dar um exemplo. Pegar só a face aqui da frente. Vou no negativo. Vou dar um zoom aqui no lado esquerdo, né? E vou aplicar só um pouco aqui. Ó como já tá mexendo mais. Eu vou tirar. Presta atenção aqui, ó. Tá 100. Conforme eu vou aplicando, ele vai virando mais. Claro que se exagerar, ó, ele vai muito mais, mas aí vai ficar quebrado. Caso negativo, coloca um pouquinho aqui, ó. Tem a porcentagem aqui. Eu acho que eu vou deixar, nesse caso, 20%. 15, vou deixar 15. Aí pra você não ficar acertando aqui no olho, você pode vir aqui, ó. Apagar esse valor e colocar o valor que você quer também. Acho que 15 está funcionando. Aí a gente vai aqui na nuca, essa parte de trás, colocar 15 também. Aí agora aqui, ó, coloca um pouquinho mais na nuca, talvez um pouquinho aqui. E aí vai do seu feeling. Como essa imagem ela não está em alta resolução, ela está ficando meio falhadinha aqui, mas é como eu falei. É uma imagem que foi feita em IA e não há necessidade de ela estar tão em alta resolução assim. Ó, aqui um pouquinho. Se você quiser, pode mudar para o overlay aqui, ó, para você ver como tá ficando as cores. Aqui tá meio estranho essas cores, ó, então de repente a gente ajusta aqui. Agora, essa parte de cima da cabeça, como ela é borda também, é legal ser negativo também para ela girar ao contrário. Mas não precisa ser muito forte, não. Então agora já temos a cabeça do nosso robôzinho aí fazendo uma negativa, né? Daria para dizer que é uma animação dele dizendo não, né? Negando algo. Vamos voltar para animação, com Translate, seleciona positivo novamente e apaga-se do meio que é a animação e anima ele para cima. Não muito, tá? Se você fizer muito, não adianta, vai quebrar. Tem um limite. Ó, anima um pouquinho aqui. Você vê que não tá distorcendo, por mais que saia um pouquinho ali. E aí você volta lá pro preview para ver o que precisa ser ajustado. Eu tô vendo que aqui essa parte da cabeça tá muito forte de repente. Talvez a gente tenha que tirar um pouco desse peso aqui. Vamos olhar ali. Ó, já melhorou.
Às vezes você pode aplicar também, além do positivo, o negativo junto, para ir dosando. Cada caso é um caso, nesse caso aqui funcionou dessa forma. Questão do pescoço aqui, como aqui é interno, eu acho que aqui vai ser interessante a gente colocar um pouquinho de positivo. Tá vendo essa parte aqui que ela tá presa? Ela tem que subir um pouquinho. Tá subindo. Aqui também, um pouquinho. Talvez aqui menos. Aqui menos. Nesse meio aqui, aí tem que testar. Vamos ver se a gente coloca positivo ou negativo. Um positivo. Espera aí que eu não selecionei. Agora vai. Um pouquinho de positivo. Tá bom. Aqui embaixo pode ser negativo. Mas bem pouco. Se fizer muito, ó, vai arrebentar a arte. Que já não tá muito forte aqui, né? E aqui a gente diminui um pouco mais para ele não quebrar tanto. E aqui também. Então, já dá para ver que quando ele levanta a cabeça tem esse sentido. Voltei aqui para animação. E eu vou dar um zoom out aqui, né? Colocando o mouse aqui dando scroll para trás. Vou copiar isso tudo e eu vou colar aqui. Nesse vou apagar e vou fazer ele negativo de novo. Só que é pro outro lado. E aí eu consigo ver se tá realmente tudo funcionando. Vou voltar para cá, mais fácil de ver. Ó, para mim tá funcionando bem. Ele sobe e ele nega também. Maravilha. E ele sobe assim, né? Ele sobe inclinando um pouco a cabeça. E é sinal que tá certo. Até porque a gente pode fazer essa inclinação aqui também na rotação. Legal. Eu espero que tenha sido claro como funciona o positivo e o negativo. E basicamente, essa parte que tá pintada de azul tá seguindo o positivo. Então, conforme ele se move, o negativo vai mover no sentido contrário. E aí, conforme você vai colocando a cor aqui, ele vai aumentando o peso. Importante você olhar aqui no preview, ou então sem overlay, e tá funcionando. Tá? O overlay ele ajuda você a ver onde tem algum erro e tal, mas não quer dizer que ele é determinante, não. Bacana. Temos o nosso primeiro fake 3D aqui. Aí agora aqui você vai decidir se você vai querer usar esse positivo e negativo aqui também, que aí sempre que ele olhar para a esquerda, o tronco vai virar para a esquerda também, só que talvez com menos força. Ou se você vai ter o controlador exclusivo, uma cópia disso, só para controlar isso. Por questão de animação e você ter mais liberdade de ter controle disso, porque às vezes quer virar sua cabeça e o tronco ficar, eu aconselho fazer isso aqui de novo. Como já existem, o que a gente vai fazer? Aqui no setup sempre, seleciona aqui só para ele poder vir para cá. Seleciona os dois, vamos dar um Ctrl D, ou então clicar aqui, ó, que dá o mesmo efeito. Ele vai perguntar se é isso mesmo que eu quero, se eu quero pegar as animações, sim, duplica. E eu vou nomear eles primeiro. Aliás, já está selecionado? Vou dar um P e vou colocar eles aqui no, seria o tronco. Você vê que já mudaram para lá. E eu vou arrastar os dois aqui para baixo. Beleza, agora eu só vou renomear. Vou tirar aqui, ó, colocar tronco. Tirar esse número 2 aqui. Vou fazer o mesmo agora com positivo. Beleza, os dois estão aqui. Apesar desse Bonnie que tá chamando tórax, não tem problema. A gente vai saber que o tronco também é da mesma parte, tá? E aí basta fazer o mesmo. Vamos fazer o bind. Escolher esse Bonnie e bindar. E aí, putz, eu só fiz o bind de um, vou refazer? Não, agora vai em bind e seleciona de novo lá, ó. O negativo e o positivo. E binda. Vamos para os pesos. E aqui, deixa eu voltar aqui para a animação. Ó, dá para ver que ele copiou a mesma animação que eu tinha feito antes ali. Ó. Agora, basicamente, é só aplicar os pesos aqui. Mesmo processo que foi feito lá em cima, só que agora com esses bônus. E eu vou colocar aqui. Aí eu vou tentar fazer ele acompanhar o mesmo movimento da cabeça. Então, ó, aqui vai ter 50%. Ó, tá funcionando ali. Talvez seja muito, vou deixar um pouco menos. E aqui a gente vai aplicando e vai vendo como vai se comportando aqui. E é isso, o segredo é o preview. O preview vai ajudar muito. Vejo muitas pessoas ensinando a fazer isso aqui, mas sem considerar o preview. Ó, coloca um pouquinho isso aqui embaixo. E vai diminuindo aqui, ó, para não ficar tão forte. Aí aqui a gente coloca também um pouquinho desse aqui. Aqui na frente a gente coloca assim, vai olhando ali, sempre observando. Se você quiser melhorar aqui, você pode tirar aqui, ó, o controle para ter mais visualização. Eu acho que esse pouquinho aqui, ó, tá legal. Aqui também um pouco mais. Pode vir para o overlay para ver como tá ficando. Aqui, como ainda é considerado interno, né, porque tá dentro da arte, é legal manter positivo. E aqui também. Agora vamos partir para o negativo. Seleciona aqui essa turma. Vai aplicando até você ver que está interessante. Isso também. Aliás, esse aqui é um pouquinho positivo. Aqui atrás vai ser negativo. Ó, já está dando forma. Aqui também um pouco menos. Aqui, talvez aqui um pouquinho.
Ó, que interessante. Já tá funcionando. Aí aqui, ó, o que eu posso fazer aqui depois é só apagar a animação, que essa animação é só de teste, né? Só pra gente ver como é que tá ficando. Mas ó, já tá funcionando legal.